Chegou a hora de mais uma resenha de Omnibus aqui no canal BBHQs. Eu concluí a leitura do segundo volume do Omnibus da Sociedade da Justiça e eu vou te mostrar todos os detalhes de como ficou esse trabalho. Está valendo a pena você continuar a colecionar a Sociedade. Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal BBHQs, o lugar da alegria quadrinística. Muito bom ter você por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, porque eu tenho certeza que você também, além de se inscrever e deixar o like, vai compartilhar esse vídeo com todo mundo que está aguardando aí as informações, as opiniões a respeito do Omnibus da Sociedade da Justiça. Tá valendo a pena colecionar ou não? Você vai saber tudo agora. É importante mencionar que este trabalho foi enviado para nós aqui pela nossa loja parceira Mundos Infinitos, onde todas as semanas você consegue encontrar os quadrinhos que você quer em promoções exclusivas aqui no canal BBHQs. Na Mundos Infinitos você consegue encontrar uma área exclusiva de cupons para atender a sua necessidade. Você não precisa comprar Omnibus se assim você não quiser, você consegue encontrar também cupons muito bacanas para você comprar quadrinhos encadernados, seus mangás, álbuns de figurinhas e muito mais. E o melhor lugar para você receber semanalmente as promoções que vão se atualizando é no nosso canal de Telegram. Então vai aqui na descrição, entre no nosso canal de Telegram para você não perder nenhuma promoção, nenhuma oferta, nenhum informe da loja Mundos Infinitos. Então vamos conferir como ficou esse trabalho aqui? Vambora! Você que está acompanhando o canal BBHQ sabe que recentemente eu inaugurei por aqui o quadro Primeiras Impressões, que é quando a gente dá uma olhada como ficou todos os detalhes, os designs. E também a gente pode avançar depois, né, no momento de fazer a resenha desse quadrinho, um pouco mais de velocidade no vídeo. Só que eu não fiz nenhum tipo de apresentação desse tipo com o Omnibus da Sociedade da Justiça, então aqui a gente vai combinar os dois quadros. Eu vou ter a resenha, mas eu vou mostrar para você também um pouco como ficou os detalhes desse Omnibus aqui, tá? Detalhe editorial importante. Por que que este Omnibus aqui é menor do que o Omnibus gringo? Essa pergunta muita gente se fez. Sociedade da Justiça, o volume 2, ele conta com um pouco mais de 800 páginas, a gente vai ver já esses detalhes todos certinho, tá? Mas por que que ele é menor que o Omnibus gringo? Isso se deve a uma questão de gráficas aqui no Brasil, que aparentemente não fazem encadernações com mais de 1.250 páginas, algo assim, tá? Então por isso a Panini resolveu lançar esse Omnibus aqui dividido em duas partes. Então, na realidade, o segundo Omnibus da Sociedade da Justiça, ele teria, eu acho que o dobro de número de páginas em relação a esse aqui, mas, para não ficar descompensado ali, a Panini resolveu, então, publicar o material cortado em dois, vamos dizer assim, tá? Dividido em duas partes. Então, aqui no Brasil, a coleção da Sociedade da Justiça por Geoff Johns, ela estará dividida em 4 volumes e não em 3, como é na gringa, tá bom? Então, vamos ver como ficaram os detalhes aqui desse Omnibus nacional. Eu vou fazer como já é de costume aqui, tirar a sobrecapa, para que a gente possa conferir esses detalhes primeiro, e depois a gente parte para a edição para o volume propriamente dito. Essa capa aqui muito legal. Algo que precisa ser lembrado, tá? É que o Omnibus ele não é escrito apenas pelo Geoff Johns. Os caras colocam aqui Sociedade da Justiça da América por Geoff Johns, porque é o nome mais conhecido pelos fãs. Mas muito desse trabalho, boa parte desse trabalho, teve a participação do David Goyer, que escreveu vários roteiros juntamente com o Geoff Johns até um determinado ponto dessa série, depois ele vai sair. Nós temos aqui outros nomes também, o Leonard Kirk, o Don Kramer, Kate Champagne e Michael Barr. A capa bem legal, esse Omnibus é muito bonito, é chamativo, ele tem essa cor roxa, né? Muito bonita essa capa, eu gosto dela. Aqui nós temos a sobrecapa Equipe da Sociedade da Justiça. Então temos aqui o Gavião Negro, temos a Moça Gavião, temos aqui o Sandy, o Flash original, né? Então temos aqui os personagens que compõem aí a Sociedade da Justiça, e aqui mais uma parte da Sociedade da Justiça. A gente vai ver ao longo desse Omnibus aqui uma participação bastante grande da Poderosa, tem inclusive aqui questões que vão tratar mais do passado dela, que a Poderosa originalmente, lá no pré-crise, ela era a prima do Superman da Terra 2, né? E aí com a questão da crise nas Infinitas Terras, o passado dela ficou meio estranho, assim, ficou dito que na verdade ela era neta do Arion, que era um mago da Atlântida. Esse volume aqui vai tratar um pouco dessas questões. Outro personagem que vale destacar aqui nessa série, que vai ter um papel muito legal, um papel muito incrível, é justamente o Senhor Incrível aqui, né, o Michael Holt, tem um papel muito bacana ao longo dessa série. Talvez você conheça esse personagem por uma série que saiu não faz muito tempo aí pela Panini,
que é o Estranhas Aventuras, né? Aquela história ali, 2 encadernados com o Adam Strange. Aqui você vai conhecer mais do personagem, mais detalhes. O Adão Negro, que está aqui no fundinho, ele tem uma participação muito importante também, né? A gente tem aqui o que seria o Jack Trovoada, né? Aqui vai ter uma participação, vai ter uma, digamos assim, uma atualização desse personagem, tá? É isso, são esses detalhes. Vamos conferir aqui como ficaram as edições aqui. Deixa eu aproximar para você. Nós temos aqui o trabalho, né, do Hag Morales também aparecendo aqui, ó. Stephen Sadowski, o Hags Morales é aquele cara que fez Crise de Identidade, né? Temos o Carlos Pacheco aqui, Jesus Merino e muitos outros. Contém as edições originais de Justice Society of America, a série lá de 1999, do número 26 ao 55. Nós temos aqui a Justice Society Anual também 1 e Justice Society Secret Files and Origins, número 2, em 840 páginas. Tá? Aqui nós temos a descrição dos personagens, Gavião Negro e Moça Gavião, o Senhor Incrível, o Sandy, Doutor Meia-Noite, todos esses personagens. O Sandy já é uma atualização do Sandman, né? O Michael Holt também não é o primeiro Senhor Incrível. E a gente tem algumas atualizações aqui também do Doutor Meia-Noite. O Senhor Destino, todos eles passam por atualizações, na verdade, né? Temos o Senhor Destino, temos o Jaquin Trovoada. Lembrando que nessa época, vários dos personagens que participariam da Sociedade da Justiça eram personagens que estavam passando por atualizações mesmo. Tinha aquela história ali nos anos 90, final dos anos 90, do Geoff Johns trabalhar muito com esses personagens, atualizando esses personagens, né? Seriam versões novas desses personagens. Então a gente vai ter a Sideral, né, que é a Stargirl. Vamos ter vários personagens aqui tendo novas versões. Temos o Adão Negro, esse é o Adão Negro tradicional, Poderosa também, e o Flash também, que não aparece aqui, mas o Flash vai ter participação importante. Então temos aqui na orelha da sobrecapa, né, algumas informações sobre esses personagens. E aqui já cabe dizer o seguinte, uma informação importante para você. Eventualmente você pode encontrar esse segundo volume aqui numa promoção. Charles, dá para ler o segundo volume sem ter lido o primeiro? Dá. Por quê? O Geoff Johns, ele tem um estilo de escrever roteiros que é meio que parecido, assim. Você vê o mesmo formato de roteiro naqueles ônibus do Flash, na série ali do Flash. E quando você lê o Flash, você percebe que você consegue tranquilamente ler a partir do segundo volume, a partir do terceiro volume, depois voltar e ler os primeiros volumes, e você vai conseguir compreender muito bem, porque o Geoff Johns, ele evita criar muitas amarras. Ele não cria muitas amarras cronológicas. Elas existem, você percebe uma sequência nos fatos, não são histórias soltas, mas também não são histórias que você precisa de grandes referências para conseguir compreender. Então sim, você pode começar pelo segundo volume e depois ler o primeiro, vai ficar tudo certinho, você vai compreender. Obviamente que o ideal é ler do primeiro, mas você não, quero ler o segundo primeiro, até porque é um material menor, de repente você tá pensando, né, se vai fazer essa coleção ou não, você de repente quer investir menos, então o Ônibus da Sociedade da Justiça pode sim ser lido a partir do segundo, tá? Sem grandes complicações cronológicas, referências, etc e tal. Beleza? Vamos lá então agora conferir aqui. Olha que ônibus bonito. Eu sempre comento aqui o que é fato, né? Há um tratamento diferenciado com os ônibus da DC em relação à Marvel. Quase todos os ônibus da Marvel, uma capa preta com o nome ali, é uma coisa bem simples, enquanto que os ônibus da DC têm esse trabalho aqui muito bonito, né? Com essa imagem que é clássica. Você encontra várias séries de quadrinhos de super-heróis com esse tipo de imagem aqui. Né? Stargirl, Doutor Meia-Noite, o Sandy, o Senhor Incrível, o Adão Negro, o Esmaga-Átomo, o Pantera tá aqui, a Moça Gavião, o Senhor Destino, Gavião Negro. Certo? E aí você continua a imagem aqui com o Homem-Hora. Olha só que vai ter uma atualização também. Essa aqui é a figura, digamos, do pai dele, né? Que ele vai ter um desenvolvimento aqui ao longo dessa história com essa questão de passagem dimensional. É uma coisa bem interessante, bem divertida, o modo como é feito. E aqui nós temos outros personagens que até aparecem menos ao longo da história, né? A Canário Negro tem uma participação ali um pouquinho ali, o Jack Trovoada tem uma participaçãozinha também, essa aqui seria a equipe mais antiga, né? O Sandman original, ele não aparece, o Espectro, perdão, não aparece praticamente na história,
A Mulher Maravilha tem uma rapidíssima aparição. O Sentinela, né, que é o primeiro Lanterna Verde, ele vai ter uma história aqui envolvendo ele, mas é realmente muito pouco. Aqui a arte vai mostrar pra gente a versão mais clássica da Sociedade da Justiça, mais antiga, e aqui a versão mais nova, mas a gente vai ver ao longo da história que o foco é realmente sobre a equipe mais jovem. Tradicional também dos ônibus da DC, fitilho, sempre comento que pra mim eu acho que é um luxo, é desnecessário, mas não é inútil, porque você pode marcar as páginas ali. Eu acho que é uma coisa boa, não é aquele tipo de fitilho que só tá aí para encarecer o material, né? Você acaba usando sim para marcar as páginas, até porque é improvável que você vai ler isso aqui numa tacada só, são 840 páginas. Primeira guarda aqui, uma imagem bem bacana da sociedade. Vamos dar uma olhada lá no fundo, ver se nós temos a mesma imagem. É a mesma imagem. Vamos ver o conteúdo aqui. O ônibus está devidamente amaciado. Já foi lido, inclusive. É uma imagem, essa imagem é muito clássica da Sociedade da Justiça. E ela foi replicada depois para todos os personagens. Você vê imagens dessas aqui como com os Vingadores. Lembrando que a Sociedade da Justiça é o primeiro supergrupo de super-heróis americanos, né? Então a gente vai ver isso depois também com os Vingadores, a própria Liga da Justiça. Até em Watchmen, né? Você já não viu em Watchmen esse tipo de imagem aqui? É uma imagem clássica que sempre aparece nos quadrinhos, assim, grandes coletâneas, grandes trabalhos relacionados a equipes super-heróicas. Olha que imagem legal. Temos aqui a sociedade num momento de combate. E aqui as pessoas que participam do projeto. Geoff Johns, Dave Goyer, fazendo a parte aqui dos roteiros, e a lista de artistas aqui participando, arte finalistas, letristas. Você vê que normalmente a gente associa uma fase de um supergrupo ou de um herói a um escritor, no caso de Geoff Johns, mas a verdade é que quando você tem um material desse volume aqui, muitas pessoas participam, ainda que de forma eventual, ainda que de forma bastante sumária, né? Mas a galera tá aí. Falando em sumário, temos aqui o sumário. Uma arte aqui dos vilões que vão perpassar as histórias. E a gente começa aqui Gênese, onde a gente vai ver uma luta entre uma família aqui, né, que inicialmente é uma família de criminosos, mas que as coisas não permanecerão dessa forma. Estes ônibus da Sociedade da Justiça são materiais que você lê muito rapidamente. São materiais que você lê com bastante velocidade. Aqui você tem a Mulher Maravilha tendo um encontro com a Canário e a Moça Gavião. Então vai ser uma história aqui que vai envolver mais o time feminino. A gente vai ver aqui uma história que vai envolver muito a questão do Gavião Negro, porque ele sabe que a Moça Gavião é a reencarnação da amada dele. Tem toda aquela história em torno da figura do Gavião Negro. Esse é um personagem antigo. Aqui está o Faixa e a Sideral, ó. Quando ela assume, né, o bastão ali do Starman. Então Stargirl ou Sideral, na verdade, é a mesma personagem no final das contas. Aqui nós temos o Alan Scott, né? E o Jaquim, vou chamar de Jaquim, acho que é assim que se pronuncia, que vai agora se tornar dono ali do Trovoada, né? Desse gênio que vive numa caneta. Ele fica numa caneta, quando a caneta é ativada, ele passa a fazer ali as suas peripécias, porque esse gêniozinho aí é bem caricato. Tem uma questão também com o Gavião Negro, que é nesse ônibus aqui que ele vai voltar para a Sociedade da Justiça. E vai ter uma questão relacionada aqui ao romance dele com a Moça Gavião, a Moça Gavião. E aqui nós vamos ter uma história com a Roleta. Não sei se você conhece essa personagem, ela inclusive teve alguns episódios naquela animação Liga da Justiça Sem Limites. Ela tem uma casa de apostas onde personagens meta-humanos combatem, e inclusive ela vai criar situações para que heróis lutem nessa casa de apostas. Aqui a gente, olha que capa legal pra caramba, né? Primeira página de história aqui, nós temos uma treta entre o Esmaga-Átomo e o Adão Negro, porque o Adão Negro entrou na Sociedade da Justiça, mas o cara não confia no Adão Negro, ele não confia de jeito nenhum, e aí fica uma tretinha entre eles ali.
Pantera Negra sempre presente ali, ele é o tiozão, né? O bonachão ali da turma e tal. A gente tem aqui a situação do Gavião Negro, conversando muito, porque tem um rolê aqui que é de passagem do tempo, que é meio bizarro. O Senhor Destino é mais velho que o Gavião Negro, porém ele é filho do Gavião Negro. Tem essa história que fica explicada no primeiro volume, mas não é algo que você precisa ter lido para conseguir acompanhar a narrativa aqui, né? Então a gente tem aqui, inclusive, ela tentando fugir do Gavião Negro, assim, né? A moça Gavião, ela tem, assim, aquele receio dele. Ele diz para ela que tá apaixonado, mas ele precisa dar um tempo para ela. E a treta que entre os Esmaga-Átomo e o Adão Negro, até que quem chega, né? Capitão Marvel, Shazam, chega na parada, você já sabe que vai dar quebra-pau. Aí aqui o momento que a coisa vira um novelão mexicano. A moça Gavião vai falar com o Sand, que é o líder da Sociedade da Justiça. Ela acaba se jogando nos braços dele e o Gavião Negro vai ver essa cena aqui. Isso aqui promete dar muito babado. E por outro lado, as tretas aqui entre os personagens. Vamos avançando aqui mais um pouquinho. São situações que você vai encontrando aqui ao longo dessa história. Olha lá, a roleta. Vai tentar colocar os heróis aí para se confrontarem. Vou avançar um pouco mais. Estão lutando aqui com o Solomon Grundy, que é um personagem... O Solomon Grundy é inimigo de todo mundo, né? Na DC. Ele aparece em história de todo mundo praticamente, mas ele vai ter algumas aparições aqui. No momento que o Jekin começa a usar cada vez mais o Trovoada. E ele é um moleque de trato difícil. Principalmente ali no primeiro volume, você vai vendo que ele não é um garoto fácil, não. Mas com o tempo, com a experiência, com os combates, ele vai aprendendo ali a conviver com as pessoas, até porque ele tem uma paixonite ali pela Stargirl. O Adão Negro fica nessa história de ter uma treta com os caras, mas ao mesmo tempo eles precisam estar juntos. O Adão Negro quer se provar, mas ele também tem aquela, digamos assim, aquela atitude, né, mais orgulhosa. Nós temos aqui o encontro entre o Senhor Incrível, Michael Holt, e o Batman. A gente até viu naquela história lá, Estranhas Aventuras, que eles tiveram uma atuação juntos, né? Então, são personagens que depois vão trabalhar de forma reunida. Aqui tem o Johnny Trovoada, que está bem velhinho, está com problema de demência. Mas a gente vai ver que ele vai ter uma espécie de retorno. E nós vamos ver os nossos heróis aqui enfrentando um inimigo extremamente complexo, que durante muito tempo ele foi um dos principais inimigos do Superman, mas aí acabou que, né, depois da crise, ele passou a ser um inimigo mais da Sociedade da Justiça, que é o Ultra-Humanoide. O Ultra-Humanoide já foi um dos maiores inimigos do Superman, assim, ele já teve num pé assim de Lex Luthor e Brainiac. Mas depois ele acabou perdendo esse posto e foi parar, né, tá ele aqui. E achei legal o jeito que é desenvolvido o Ultramanoide, porque ele faz algumas... ele toma algumas atitudes, assim, algumas decisões que você não espera. Tem alguns momentos que são levemente, digamos assim, inesperados na história. Tem uma personagem aqui também que é uma releitura de personagens mais antigos da DC, que é a Vingadora Escarlate. Ela usa umas armas e ela usa uma faixa no rosto e ela aparece e simplesmente ataca. Aqui nós temos uma história em que vários heróis vão sendo comandados mentalmente. E aí você tem praticamente aqui o Senhor Destino junto com o Pantera tendo que enfrentar isso, que não é nada fácil. Você pode ver que são histórias que não tem assim grande número de páginas cada história, ou grande número de balões. São quadrinhos assim bem tranquilos de ler. Isso é característico do Geoff Johns nessa fase aqui, tá? Isso aqui não dá para comparar, por exemplo, com o trabalho que ele vai fazer com o Lanterna Verde, que ali é um trabalho que é aventurona, tal, mas é muito mais intrincado, tem muito mais núcleos, tem toda essa questão. Não, aqui é um Geoff Johns mais tradicional. Geoff Johns mais tradicional, ele é o cara que faz quadrinhos que não são quadrinhos geniais, longe disso, mas são quadrinhos que, para quem está querendo ler uma boa aventura, sem ficar muito preocupado com grandes questões cronológicas, sem ficar quebrando muito a cabeça,
Ele faz isso muito bem. É aquele feijão com arroz tradicionalzão mesmo. Faz uma aventurona. Quadrinho para entretenimento mesmo, tá? Não é aquele quadrinho que vai te deixar arrepiado com as cenas. Não é aquele quadrinho que tem grandes complexos morais. Quando ele cria uma situação aqui, uma ceninha romântica ou mais de treta, tal, ele acaba resolvendo com muita facilidade. A gente vai ter um arco aqui que vai envolver a figura de Jaqen com a questão aí do seu gênio da lâmpada, no caso da caneta, né? Temos uma história aqui que vai, como eu já disse, contar um pouco mais sobre a Poderosa, uma história até engraçadinha, porque tem um camarada aqui que é totalmente apaixonado pela Poderosa, e ele vai sair da cadeia porque ele quer ficar com ela, mas o cara é completamente maluco. É o Bazooka, né? Acho que é Bazooka o nome dele. É uma história bem engraçadinha. Vamos avançando aqui. O Geoff Johns, ele experimentou em algum momento fazer algumas coisas aqui de algum aspecto um pouquinho mais dramático, mas como eu acabei de dizer, nunca é muito profundo assim. Ele cria uma situação aqui entre o Esmaga-Átomo e o Adão Negro, que eles estavam tretando e em determinado momento eles vão começar a concordar com certos pontos, mas nunca aquela coisa assim que você lê e fala, caramba, olha isso, cara, e agora, o que vai acontecer? Não, isso nunca acontece. Esse aqui é o primeiro Senhor Incrível, ó. É o Senhor Incrível original, vai encontrar com o Michael Holt. Aqui tem uma história envolvendo os Combatentes da Liberdade. Para quem não sabe, os Combatentes da Liberdade era um grupo de heróis que originalmente pertenciam a uma editora chamada Quality Comics, e que a DC veio comprar, acho que no final dos anos 80, eu acho. Não, desculpa, no começo dos anos 80. Eles participam da Crise nas Infinitas Terras, o Tio Sam, o Bomba Humana, tal. Esses personagens raramente assim têm grande participação nas histórias, mas eles vão colocar esse grupo aqui para participar junto com a sociedade numa luta contra o Vandal Savage. Então tem aquelas brincadeirinhas com viagem no tempo e tal. Então, sim, existem todos esses elementos, mas o Geoff Johns, ele nunca entra nisso com profundidade o suficiente para você falar assim, cara, que história inovadora. Não é a parada do Geoff Johns. O Geoff Johns, ele faz história para você ler na leveza, na tranquilidade, sem ter que pensar muito. Ele coloca conceitos e quando raramente ele aplica um conceito um pouco mais complexo, se você não entender, não faz a menor diferença, tá? E por isso muitas vezes ele é até criticado por isso. Porém, eu consigo entender que esse material ele tem o seu público. Nem todo mundo está querendo ler um negócio altamente brilhante. Já teve muitas vezes, muitos debates, né? Em relação, por exemplo, ao Geoff Johns, que estava fazendo esse trabalho aqui na época, começo ali dos anos 2000, e ao mesmo tempo estava escrevendo, o Brian Michael Bendis estava escrevendo na Marvel, escrevendo Demolidor, por exemplo. Ah, o Geoff Johns é muito abaixo do Brian Michael Bendis. Não, sem dúvida, mas também convenhamos, poucos escritores ali no começo dos anos 2000 escreviam tão bem quanto o Brian Michael Bendis. Não é nem essa a proposta, porque o Brian Michael Bendis, você percebe os roteiros dele, tanto com os Vingadores, ali toda a fase que ele fez com os Vingadores, como também com o Demolidor, e até Alias, para quem leu sabe que eu tô falando que é um material assim estupendo. Alias é muito bom, né? O Brian Michael Bendis, ele tem mais ambição como escritor nessa época aqui. Acho que a partir do Lanterna Verde, o Geoff Johns foi também buscando alçar voos maiores com seus roteiros. Então, não espere que isso aqui é um roteiro genial, não é um material que você vai ler assim que vai explodir sua cabeça, muito provavelmente não estará ali na lista das suas 10 melhores leituras do ano, tá? Mas o que me agrada no trabalho de Geoff Johns é que ele se assume, né? Pelo menos nessa fase aqui, ele não fica tentando inventar muitas coisas ou tramas mirabolantes, ele é honesto consigo mesmo. Eu acho que ele tem uma coisa que é uma qualidade, que é uma certa consistência, né? Ele vai trabalhar dentro daquilo que é a sua proposta. A gente vai ter um outro vilãozão aqui, que é o Mordru, que vai gerar o momento de maior impacto, assim, de combates dentro da história, tá? Mas, insisto, não é nada que você vai ler aqui que você vai falar, meu Deus, isso aqui é a coisa mais genial do mundo. Isso aqui é o Manto Negro, que é filho do Alan Scott. Então, a gente tem uma luta aqui do Alan com seu próprio filho, que foi tomado, né, por essa energia do Mordru. E aí tem aqui um arco que vai envolver esse vilão.
Vilão genérico, os vilões do Geoff Johns aqui nessa fase são todos genéricos, não tem um vilão que você lê assim e fala, cara, esse aqui é diferente. Não, ele vai bem no seguro mesmo, mas ele faz histórias consistentes, como ele fez lá no Flash, consistentes nessa, podemos dizer, mediocridade. E não estou dizendo mediocridade no sentido pejorativo, mediocridade é mediano. Os quadrinhos de Geoff Johns são medianos. Eu acho que isso, muita gente, eu fico imaginando assim, uma pessoa que trabalhou a semana inteira e quer ler uma coisa para se divertir, para relaxar, não quer ler uma coisa muito complexa, e não tem nada errado de ler complexo. Eu acho que é importante a gente saber quais são as possibilidades de cada quadrinho, né? Para que lado ele está apontando, se ele entrega aquilo que ele promete. O Geoff Johns entrega o que ele promete. Quadrinhos, ok. Quadrinhos com histórias legais, divertidas, mas que não inventam a roda. São aventuras que você vai ler, que empolgam até certo ponto, mas nada que você vai olhar e vai falar, cara, isso aqui é genial, isso aqui é brilhante, isso aqui é fora da caixa. Você não vai ler o Watchmen aqui, você não vai ler nem aquelas coisas bonitas que o Brian Michael Bendis fazia na época, tá? Mas é aquele tipo de história que vai suprir a sua necessidade de diversão descartável. Isso aqui é diversão descartável, tá? Diversão descartável barata. E eu não critico isso hoje em dia, não. Já critiquei muito, hoje em dia não critico, não. Às vezes você não liga a televisão só pra ver uma bobagem lá e só pra desopilar. Esse quadrinho é isso, cara. Tá? Não cria expectativas de que isso aqui você vai ler, meu Deus, é brilhante. Não é. Não é genial, não é brilhante. Tá? Mas também não chega no ponto da pieguice. De ser, bom, até super-heróis sempre é um pouco piegas, né? Mas não é uma coisa assim que você vai ler e vai falar, meu Deus, isso aqui é horroroso. Isso aqui, as histórias são muito fracas. Não. Não. É aquele arrozinho com feijão tranquilinho, histórias com a Poderosa. Você vê que até nesse elemento o Geoff Johns faz isso, a arte, né? Porque a gente vê a Poderosa, e a Poderosa é uma das heroínas mais sensuais do universo, de todos os universos. E eles brincam, logicamente isso é mostrado, mas nunca de uma forma também tão excessiva, né? Sempre deixa aquela coisa assim pra você olhar, ver o poder dela. Também nunca é um combate assim que vai colocar ela no limite. Né? Tem até situações de morte entre os personagens, mas nunca é dramático demais a ponto de te incomodar. Você nunca teme pelos seus personagens aqui, do tipo, não, cara, isso aqui agora não tem mais o que resolver. O Geoff Johns não faz isso aqui. Aquela cena em que o personagem tá posto num bico de sinuca que você fala, cara, não tem como sair disso aqui. Como é que ele vai resolver essa trama agora? Não. Você já começa lendo o quadrinho sabendo o que você tá lendo. Segue a linha ali do primeiro ônibus do Geoff Johns, né, do Sociedade da Justiça, apresentando os personagens, mostrando umas aventurinhas bacanas, tem os seus vilões genéricos. Então é um quadrinho bem seguro, é um quadrinho bem... Nota 5 mesmo, tá? Nota 5. Nota 5 não é ruim não, nota 5 passa de ano. Não é a melhor nota, longe disso, mas passa de ano. Aqui a gente vai ter esse personagem aqui que é marrento, né? O Jaquen, ele é bem marrento no começo, mas ele vai, logicamente, aliviando com o tempo, e o Geoff Johns criou até uma soluçãozinha legal aqui, para que não houvesse nenhum tipo, digamos assim, de acepção de pessoas, né? Ninguém ficasse excluído da parada. É uma história legal. Aqui tem uma história que eles vão enfrentar, né? A Vingadora Escarlate aqui até a Poderosa, e as balas da Vingadora Escarlate perfuram, machucam até mesmo a invulnerável Poderosa. Daí nós temos uma história aqui, que essa história é o grande trunfo, é a história mais legal desse ônibus aqui, tá? É uma história que quem já leu essa fase lembra com bastante carinho, é uma história divertida, tá? Não é uma história genial nem nada, mas é uma história divertida, que agrada pela simplicidade, pela singeleza dela. O Geoff Johns trabalha muito isso. Essa singeleza, essa simplicidade do super-herói, né? O Geoff Johns, ele tem uma coisa, em alguns momentos, que parece com o Mark Waid. Acho o Mark Waid melhor do que o Geoff Johns, mas essa coisa de entender que os super-heróis não precisam ser obscuros o tempo todo, não precisa ser violência excessiva o tempo todo, né? Eles entendem que os super-heróis podem simplesmente entreter, uma diversão leve, gostosa. E nessa proposta, essa história aqui, ó, Vícios e Virtudes, Tortas de Abóbora, é uma das histórias mais conhecidas desse período. É uma história bem legal. É um encontro entre a Sociedade da Justiça e a Liga da Justiça. E eles estão interagindo aqui, e eles estão comendo, tal, ficam naquela vibe, né? E tá todo mundo feliz ali. Mas acontece que o Batman
pra variar, tá paranoico. Ele fala, vai acontecer alguma coisa de errada, é perigoso juntar todo mundo num lugar só. E o Senhor Incrível fica falando com o Batman. Fala, cara, relaxa, cara, você tá no meio de todo mundo. Esquece isso e tal. E claro, né, que de alguma maneira as previsões do Batman vão acontecer, né? Elas vão mostrar que ele tinha razão. Mas é o clima bem humorado dessa história que vale, tá? Tem uma piadinha aqui no final do Batman e tal. Ela vale por esse aspecto. A gente tem uma história aqui da Sociedade da Justiça no Natal. E aí eles vão, inclusive, trazer uma personagem aqui, que é a Ma Hankel. A Ma Hankel, se você não conhece essa personagem aqui, ela existia na DC muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo, lá na Era de Ouro, década de 40. E ela aparecia como personagem conhecida como Tornado Vermelho. Você sabe que existe o Tornado Vermelho, que é aquele androide, mas o Tornado Vermelho androide é a segunda versão. Não tem nada a ver um personagem com o outro. Mas aqui ela vai ter uma participação na história, achei legal a homenagem. Quem conhece um pouco da história da Sociedade da Justiça fica feliz de ver ela aqui aparecendo. Ela era uma personagem que lutava com a panela na cabeça, na Era de Ouro. Ela defendia o bairro dela, ela colocava uma panela na cabeça, ó, e saía confrontando os adversários. Então é mais uma história divertidinha, mais uma história engraçadinha, sabe? Não contém riscos isso aqui. Isso aqui é um material para você ler, uma aventura leve, uma aventura divertida, para você ler durante as férias. Não é um material que vai assim te causar grandes excitações com novidades, com passagens geniais, ou mesmo a arte. Você vê que a mesma arte ela mantém um certo padrão legal, mas também não é um negócio que você olha e fala, meu Deus do céu, que coisa espetacular. Não tem nada de espetacular aqui, mas eu gosto dessa proposta. Acho que é bacana. O dia que você tá afim de ler um negócio assim, realmente para relaxar, você não quer ler nada para tensionar, você só quer dar boas risadas ou ter algum tipo de conexão, entretenimento, aquele momento que você mergulha ali na leitura e tudo é muito fácil, tudo é muito corrido, tudo é um fluxo muito bom, muito agradável. É o Ômnibus da Sociedade da Justiça, tá? O volume 2, ele continua uma sequência muito coerente em relação ao primeiro volume. Se brincar, esse segundo volume ele é até um pouco menos complexo do que o primeiro, porque o primeiro você ainda está conhecendo um pouco os personagens, e aí tem ali uma passagem da primeira sociedade, depois você tem essa passagem de bastão. Então tá aqui a recomendação, tá aqui a dica, o link vai estar na descrição para você adquirir esse material. E comenta aí comigo se você, depois de ter visto esse programa, pretende continuar colecionando o Ômnibus da Sociedade da Justiça da América por Geoff Johns. A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQ. Beijo enorme do seu coração. Tchau, tchau!